Bom dia aos presentes aqui à mesa, a Simone, o Carneiro, Osíris, Koenig, Leonardo. Esse debate é de extrema importância, né, devido a tudo que vem acontecendo atualmente de acidentes, né? E eu tenho dito que na engenharia ela sempre sinaliza quando vai acontecer alguma coisa. Mas, infelizmente, as pessoas não se preocupam com aquilo que é mais importante em obras de engenharia, que é a questão da manutenção. A manutenção é sempre colocada de lado, sempre achando que nada vai acontecer. Depois que acontece, a sinalização primeira que vem é que foi uma fatalidade. Não existe fatalidade na engenharia. Existe descaso, existe uma falta de compreensão da importância de você definir prioridades nos investimentos, na manutenção. Então, é esse debate que nós queremos fazer. A ganância pelo lucro é sempre colocado, sempre à frente da segurança. E o que a gente tem visto hoje em dia aqui é que a segurança é sempre deixar de lado. E é esse debate que nós queremos fazer, né? Tá aí os exemplos de Brumadinho, os prédios agora aqui que tantas vítimas fatais ocorreram, a própria, que talvez muita gente ainda não saiba, o problema daquela estudante de engenharia no Leblon, em que um revestimento de um prédio no Leblon colocou essa estudante em coma até hoje. E vários acidentes que acontecem, principalmente também na questão de incêndios, em que as pessoas vão fazendo com leigos, as pessoas vão fazendo de qualquer jeito e esquecem que quando o médico erra, ele mata uma pessoa. Quando a engenharia erra, ele pode matar muita gente ao mesmo tempo. Então, é esse debate que nós queremos fazer, é esse debate que nós queremos colocar aqui à mesa com especialistas e pessoas que representam também esses cidadãos brasileiros, né? Então, eu vou passar aqui, agradecendo já a presença de todos, passar aqui o comando aqui para o Osíris, que vai ser o nosso mediador. Muito obrigado. Olá, este é o 6º CREA Debate. Nosso objetivo é envolvê-lo nas discussões trazidas aqui e que, de alguma forma, sirva para trazer luz aos problemas que afligem a todos. Em nome do presidente Luiz Antônio Cossenza, diretoria e conselheiros regionais, agradecemos aos convidados e toda a equipe do CREA-RJ envolvida neste programa. O Brasil é um país em desenvolvimento, em construção. Temos diversos e sérios problemas estruturais em diversos setores. Por esse motivo, entre outros, enfrentamos com mais profundidade quando a economia mundial passa por dificuldades. Entretanto, este é um país extraordinariamente rico, com uma capacidade espetacular de romper as barreiras e encontrar soluções. Um povo com uma alegria imensa, apesar dos problemas crônicos do seu cotidiano. O CREA-RJ cumpre o seu papel institucional de defender a sociedade quando se propõe a debater as políticas públicas que afetam a cada cidadão. Entretanto, revela o seu papel corporativo quando chama para si a responsabilidade de discutir e propor soluções que venham contribuir para as melhorias das condições sociais e econômicas da categoria profissional da engenharia e da agronomia. Bom debate para todos e vamos ao vídeo institucional. Desabamento na comunidade da Muzema, zona oeste do Rio, deixa 24 mortos e 13 feridos. O temporal mais forte dos últimos 22 anos deixa 10 mortos e centenas de desabrigados no Rio de Janeiro. Devido às fortes chuvas, ciclovia Tim Maia desaba pela 4ª vez. Placas de mármore despencam da fachada de prédio no Leblon e atingem a estudante de engenharia Larissa Rezende, de 20 anos. Colisão de 2 trens da Supervia na estação São Cristóvão causa a morte do maquinista Rodrigo Assunção. Incêndio no Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo no Rio, mata 10 jovens atletas e deixa 3 feridos. Rompimento da barragem do Córrego do Feijão em Brumadinho, Minas Gerais, deixa 240 mortos e 37 ainda se encontram desaparecidos. Incêndio de grandes proporções atinge o Museu Nacional no Rio, destruindo um acervo de mais de 20 milhões de itens. O que há em comum em todos esses casos?
Negligência? Falta de manutenção? Descaso? Abandono? Muitas mortes e acidentes com vítimas graves poderiam ter sido evitadas pelo poder público se investimentos em obras preventivas tivessem sido providenciados. A sequência de más notícias provocou manifestação da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, afirmando que os desastres eram evitáveis e preveníveis, e sublinhando que os problemas são crônicos, de alta complexidade e precisam de solução. Não é exagero dizer que temos um Estado que não previne. Um exemplo disso é o Plano Nacional de Gestão de Riscos e Resposta a Desastres Naturais. Lançado em 2012, um ano após o pior desastre natural da história do Brasil, a enchente que matou 1.000 pessoas na região serrana do Rio, o plano investiu até hoje apenas metade dos 15,6 bilhões de reais prometidos para obras de prevenção. E o restante? Onde foi parar? Toda vez que apertam os cintos, o orçamento com prevenção sofre cortes exponenciais. Como no caso de investimentos em obras de prevenção de encostas e drenagem urbana, que foi de apenas 1,9 bilhão. Sim, houve pequenos avanços, como a criação do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, o CEMADEM, órgão vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, e uma melhoria no mapeamento das áreas de vulnerabilidade realizado pelo Serviço Geológico do Brasil, CPRM, órgãos do governo federal. Mas vejamos especificamente o caso do Rio de Janeiro. No jogo de empurra das responsabilidades, o governador Wilson Witzel, antes de dizer o quanto o Estado já investiu em prevenção de acidentes naturais, colocou a culpa nos prefeitos, dizendo que eles devem fazer o dever de casa, que é fiscalizar, notificar e tirar as pessoas das áreas de risco, planejando a expansão imobiliária. A prefeitura, por sua vez, reduziu em 77% os gastos com controle de enchentes nos últimos 5 anos e restringiu os investimentos de 288 milhões em 2013 para 66 milhões em 2018, segundo dados do portal Rio Transparente. A deterioração da malha urbana é notória. A revitalização de ruas com obras de pavimentação e drenagem sofreu o maior corte, 86%, caindo de 119 milhões em 2013 para 16,7 milhões em 2018. A manutenção do sistema de drenagem também foi reduzida, com uma queda de 30% nos gastos com a atividade no período, que caiu de 29,8 milhões para 21 milhões de reais. A fim de apurar a responsabilidade da prefeitura no caos urbano em que se transformou a cidade após os últimos temporais, foi instalada a CPI das enchentes na Câmara dos Vereadores, presidida pelo vereador Tarcísio Mota, do PSOL. O prefeito Marcelo Crivella coloca a culpa do parco investimento em prevenção de enchentes na crise financeira e consequente queda de arrecadação. Crivella justificou a demora na ação da prefeitura durante um temporal, alegando que foi uma chuva completamente atípica. A série histórica de temporais, no entanto, contradiz a afirmação do prefeito. Desde 1575, há registros de chuvas de grandes proporções no Rio de Janeiro. Em 1811, por exemplo, o episódio conhecido como as Águas do Monte desmoronou o antigo Morro do Castelo, no centro, destruindo barracos e deixando muitas vítimas. Em 1966, 5 dias de temporal resultou em 250 mortos e mais de 50 mil desabrigados na cidade do Rio de Janeiro. Em 1988, enchente e deslizamento deixaram 289 mortos, 734 feridos e quase 19 mil desabrigados. Em 2010, deslizamento no Morro do Bumba, em Niterói, contabilizou 264 mortos. Em 2011, enchente na região serrana, com mais de 1.000 mortos, foi considerado o maior desastre natural da história do Brasil. Na ocasião, o renomado jornal francês Le Monde criticava o poder público brasileiro com a manchete: "Tragédia no Rio ilustra negligência criminosa das autoridades".
onde dizia que, por demagogia ou interesses eleitorais, deixaram que o concreto tomasse os morros ou mesmo incentivaram a especulação imobiliária. Qualquer semelhança com o desabamento de 2 prédios na Muzema não é mera coincidência. Na mesma reportagem, a então consultora da ONU, Debarat Guhassapir, do Centro de Pesquisas sobre a Epidemiologia de Desastres, o CRED, afirmava ser um absurdo que o Brasil, com apenas um perigo natural para administrar, não conseguisse dar conta do recado. E disse: imagine se o país também enfrentasse terremotos, vulcões ou furacões. O Brasil não é Bangladesh. Não tem desculpa. Passado 8 anos, o vexame internacional se repete até hoje. Em meio a essa desordem urbana, foi lançado no dia 14 de janeiro o novo Código de Obras do município, Lei Complementar 198/2019, que reduziu de 572 para 40 os artigos sobre o tema e flexibiliza vários tópicos, como a área mínima dos imóveis e a utilização de imóveis tombados ou preservados. Resta saber se a Prefeitura Carioca terá capacidade de fiscalização, especialmente em áreas dominadas pela milícia e pelo tráfico de drogas. Em todos os episódios catastróficos citados, a ausência de atitudes mais enérgicas do poder público resultou em expressivas perdas de vidas humanas. Diante deste triste cenário, o CREA-RJ debate e questiona: tragédia ou negligência? De quem é a culpa? Retornamos aqui ao debate e convido a todos os convidados, neste momento, a se apresentarem e dar um recado sobre a sua atividade nos seus movimentos ou nas suas entidades. Começo aqui pelo Léo, que é do movimento de atingidos por barragem. Bom dia, Osíris, bom dia aos demais integrantes aqui do debate, agradecer o convite. Eu me chamo Leonardo, sou do movimento dos atingidos por barragens, uma organização nacional que já existe desde a primeira barragem, que foi construída no Brasil. As barragens, elas excluem o povo, elas machucam o povo, elas matam o povo, não só quando elas se rompem, mas desde o anúncio da construção de uma barragem, o povo já começa a sofrer com toda... Não que a barragem seja uma coisa ruim, mas ela é feita de uma forma tão perversa, tão maldosa, que ela causa muito prejuízo para o povo. Então, o movimento já existe há mais de 30 anos, lutando principalmente pelo direito das populações atingidas, como eu disse, desde o anúncio da obra, pelos direitos que as famílias precisam, necessitam para continuar levando a sua vida, e agora Brasil sofrendo essa chaga, essas milhares de barragens que existem em todo o território nacional e que eventos, crimes como esse que tem acontecido especialmente em Minas Gerais, as barragens de Rejeito em especial, tem causado aí milhares de prejuízos, centenas de mortos, e é sobre isso então que a gente vai debater um pouco mais aqui hoje, como que a gente pode evitar, prevenir esses crimes que desde a sua origem machucam tanto o povo. Convido agora a Eduardo Koenig, vice-presidente do CREA, a dar o seu recado. Bom dia a todos da mesa. Eu acho que o Leonardo falou, e é verdade, e é oportuno, que a gente consiga trazer para um debate, uma discussão, a omissão de nossos governantes. Eu deixo sempre muito claro isso. Eu estou vice-presidente do CREA, sou engenheiro do Estado há 48 anos, sou da Companhia Estadual de Habitação, sei exatamente o que acontece. Temos identificado perfeitamente as demandas de habitação e que entendemos que política habitacional, política de Estado, não é política de governo. Isso responsabiliza nossos dirigentes.
Esses acidentes que têm acontecido, e a cada vez mais acontecerão, é por total, eu repito e tenho dito isso sempre nas oportunidades em que posso falar, omissão. Omissão por quê? Não dá para a gente continuar aceitando os governos priorizando investimento em intervenções novas. Há que se considerar nos orçamentos dos poderes executivos a rubrica orçamentária de custeio. O que é custeio? É a operação do sistema, a manutenção do sistema, é a proteção do que nós temos. A cada vez que o investimento é maior, o custeio também tem que ser maior. E a gente vê exatamente ao contrário. A rubrica orçamentária de investimento é o que dá palmas, né? Inauguração do hospital, uma inauguração de uma escola, inauguração de uma via, de uma rodovia, de um túnel, o que quer que seja, tem palmas. Entretanto, a manutenção do sistema, a operação do sistema, ninguém sabe. E ela é mais do que necessária. Nós temos mapeado no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, pela GeoRio, que é da maior competência, só temos profissionais com a maior competência, mas que são limitados no seu trabalho, por uma determinação dos dirigentes, tudo mapeados, as regiões de risco, inclusive caracterizando aquelas prioritárias. Sem nenhuma dúvida quanto a isso. Não foram feitas obras de contenção, por quê? Porque não é prioridade. Por quê? Porque não tem recurso na rubrica orçamentária de custeio. Nós vamos falar mais sobre isso no debate, é só uma apresentação, eu acho oportuno, e parabéns, mais uma vez, por todos que organizaram esse debate dentro do CREA. Convido a Simone Rodrigues, do movimento Rocinha Sem Fronteiras, a dar o seu recado. Bom dia a todos, agradeço imensamente o convite, espero poder contribuir, né, de forma satisfatória com esse debate. Eu participo do coletivo Rocinha Sem Fronteiras, sou cofundadora junto com os meus companheiros há 13 anos. O objetivo desse coletivo é a mobilização social, é a conscientização dos moradores da Rocinha, em diálogo também com outros moradores de outras favelas, com pesquisadores, com quem quiser se juntar a nós, para discutir sobre os meios, né, para a gente avançar na luta por melhores condições de moradia digna, pelo direito à cidade. Né? Inclusive, esse coletivo, como já tem 13 anos, ele tem apoiado os moradores a lidar com situações de tragédias, como aconteceu esse ano, em fevereiro e em abril. Né? Através de mutirão, organização, fazer com que os moradores entendam os caminhos que eles precisam percorrer para reivindicar a moradia digna. E, por exemplo, eu queria comentar, no que a gente assistiu aqui, né, antes de começar, que o governador do estado do Rio de Janeiro, ele tem falado que o foco tem que ser retirar as famílias de área de risco. Né? Assim como ele, historicamente, as prefeituras têm olhado isso com um viés muito equivocado, porque, na minha concepção, tem que eliminar o risco, não as famílias. Como foi falado aqui pelo Eduardo, né? É possível, sim, fazer obras de contenção, né, obras estruturais, saneamento, drenagem. E, se não foi feito, foi por descaso, foi por negligência mesmo do poder público, tanto estadual quanto da prefeitura, porque acho que lidar com tragédias tem que ter uma articulação entre os entes federativos. Né? E eu espero poder contribuir, né, no decorrer desse debate, para poder falar um pouquinho da nossa experiência lá da Rocinha. Tá? Obrigada. Ok, e por último, convido o Luiz Carneiro, diretor do Clube de Engenharia, a dar o seu recado. Bom dia, quero saudar aqui os companheiros aqui da mesa, um prazer muito grande estar aqui. E lembrando assim, falando da região metropolitana, por exemplo, nós temos uma parte montanhosa, Serra do Mar, onde problemas existentes são realmente de encosta. E na parte de baixada é o problema de drenagem. Então, e cada vez que nós construímos, fazemos alguma intervenção de construção, temos que, ao longo do tempo, fazer a manutenção, como já foi abordado aqui. Não há nenhuma dúvida que não é feita
não é feito o serviço de manutenção como é necessário. Qualquer chuva, não precisa ser de grande intensidade, enche as ruas do Rio de Janeiro. Nós praticamente não vemos operação com Vacol, com Ceogete, de limpeza de galeria. A gente não vê isso. Por exemplo, encher Botafogo. Botafogo é dotado de galerias do Rio Bercó, galeria do Banana Podre, tem galeria para isso, tem galerias em todas as transversais, a Rua Mena Barreto, e a gente vê encher, porque não tem serviço de manutenção, não se vê nenhum trabalho de manutenção, não se vê serviço de manutenção em obras de arte. Então, a ferragem exposta, esse custo é muito pequeno em relação a ter que fazer uma obra. Nós vemos em países até com bastante dinheiro, a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente vê um caminhão, o ônibus escolar é aquele modelo antigo, amarelinho, conservado, que faz, não tem nada de novo. A gente pega um prédio em Nova York, um prédio com aquele elevadorzinho quase que manual, e com porta pantográfica, e está com manutenção em dia e funcionando. Quer dizer, a gente não gasta, nós não gastamos dinheiro em manutenção. E isso, cada vez a gente investe mais em obras novas e vai cada vez descartando obras antigas e talvez, às vezes, tem até que reconstruí-las. Vamos ver. Vamos seguir em frente, vamos ver como vai ser o debate aqui. Então é isso, né? Nós já tivemos a apresentação de cada um e vamos agora aos questionamentos ao enfrentar essa situação. Eu já coloco uma situação para vocês, todos 4 aqui, né, colocaram seus posicionamentos, o próprio vídeo de alguma maneira também nos tensiona e eu queria perguntar a cada um dos 4, o que de fato está por trás de todas essas tragédias? Quais são as causas? É a falta de recurso? Existe falta de recurso? Ou o país, né, tem recurso, mas não investe? Então, eu acho que isso aqui é um primeiro esquenta para que nós possamos começar a levantar. Porque o CREA Debate, ele não só discute, levanta os problemas, mas também é propositivo. A ideia desse programa é que ele seja utilizado de forma pedagógica, tá? E também possa ser utilizado pelos poderes públicos para que, de alguma maneira, possam intervir e trazer a solução para toda a sociedade. Então, eu coloco e já abro aqui a inscrição para quem quiser se posicionar. Então, iniciaremos pela Simone. Começamos pela Simone e a inscrição está aberta. Não existe falta de recurso, né? Por que eu falo isso? Porque aqui, na nossa realidade, em relação às tragédias, as enchentes que ocorreram em fevereiro e em abril. Em abril, a prefeitura ela só decretou calamidade, do estado de calamidade da cidade, porque foi provocada por uma decisão judicial. Uma decisão em resposta por liminar, através de ação promovida pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Porque se ele tivesse feito isso antes, facilmente teria acesso aos fundos federais, né, que são destinados para a prevenção e defesa civil. Além disso, existe uma lei federal, que é a 12.340, que ela regulamenta muito bem como que as transferências de recursos federais podem ser destinadas para os estados, para as cidades do Brasil, justamente para investir em prevenção, em plano de contingência, de prevenção e defesa civil, em obras estruturais, como obras de contenção, que a gente falou que a gente sabe o remédio, como evitar essas tragédias que eu me refiro em relação ao deslizamento, a desabamentos, né, alagamentos, que foram as tragédias recentes. Então, realmente não é falta de recurso, é falta de planejamento e priorizar as vidas das pessoas, né? Porque a gente sabe que foram 40 mortos, né, em 2 meses.
Inclusive, o intervalo de uma tragédia e outra está sendo reduzido, está mais próximo, né? Começou em 500, aí a gente viu a linha do tempo de 66, 86, 90, 2010, 2011, né? E agora, no período de apenas 2 meses, 2 tragédias que devastou assim famílias inteiras, sabe? Pessoas desabrigadas. Então, não é falta de recurso, é falta mesmo de planejamento e total negligência do poder público. Aí eu queria até perguntar para vocês, existe algum plano de contingência de proteção e defesa civil na nossa cidade, na região metropolitana, ou um plano estadual? Eu não sei. Passo agora a palavra para o Léo. Eu acho que a pergunta... Quando tu faz a pergunta, Osíris, tu já sugere uma resposta, né? Tu já sugere que talvez o limite, a origem de todas essas tragédias, né, seja a questão do recurso financeiro, né? Mobilização de valor, né? Eu acho que essa é uma parte da resposta, a gente encontra na mobilização de valor, né? Eu acho que nesse sentido, inclusive, a gente teria que até separar aonde talvez o poder público, o vídeo deu bastante ênfase, né, aqui no caso do Rio de Janeiro, onde de fato o poder público tem uma responsabilidade maior, né? Mas veja, não é uma questão necessariamente de dinheiro, né, de valor, né? O Luiz lembrou muito bem, né? É muito mais barato a manutenção, a conservação, a limpeza do que fazer, né? Se tiver que tomar tomada de decisão, né, do que fazer, a manutenção, se o escasso é o recurso, a manutenção é a solução, é a saída, né? Quando tu não faz isso, é porque não é só recurso que está faltando talvez, né, como a Simone cobra aqui, outras questões, né? Então, tem essa dimensão do poder público, né, que é realmente aí talvez decisão, política, né, opção, né, escolha, né, qual é o caminho a ser adotado, quais são as prioridades. Eu acho que no âmbito privado também a gente tem que considerar, né, essa questão dos recursos. Vamos pegar o exemplo da Vale, novamente, né, que foi citado no vídeo. Depois de Mariana, em 2015, a Vale ela continuou aumentando a produção média anual. Apesar de Mariana, ela continuou aumentando, ela continuou e lucrando. Em 10 anos, a Vale lucrou cerca de 50 bilhões de lucro. 50 bilhões de reais. É falta de valor? Depois de Mariana, que desabou em Brumadinho, né, a Vale cortou pela metade os investimentos, e aí eu digo, investimentos em manutenção e segurança. Ela cortou pela metade, mesmo com o exemplo de Mariana, né? Então, quer dizer, existe é uma opção, é falta de valor? Não é. Não é, é opção, é escolha, né? No caso do poder público, ele faz as suas escolhas, né, dos territórios, das suas prioridades, né? No caso da Vale, do capital privado em geral, né, ele tem uma opção sólida, que é a do lucro. É a do lucro. E aí, eu acho que é importante destacar para todos, né, a questão a extensão da manutenção, a extensão da depreciação é fonte de lucro, né? Aquele equipamento que tem que ser trocado a cada 10 anos, eu passo a trocar ele a cada 20 anos, né, eu estou lucrando sobre esses 10 anos, né? Então isso é fator de lucro, e aí, claro, é um risco calculado, né, ou incalculado, e muitas vezes, nesse caso em especial, né, quando o crime compensa, vale muito mais a pena. Obrigado, Léo. Koenig. Bom, eu queria trazer um pouquinho essa discussão para as responsabilidades constitucionais dos poderes executivos municipais e estadual. Por que isso? Quando eu falei no início, na abertura, na apresentação, chamei atenção principalmente para a questão do custeio. O custeio tem um pouco a ver com, me perdoem, mas
é a nossa casa CREA, um pouco a ver também com a questão técnica. Eu vou dar um exemplo, e Luiz Carneiro foi feliz no exemplo dele. Em todo o estado do Rio de Janeiro, você citou um exemplo que eu venho citando sistematicamente, que é a região de Botafogo. Se nós pegarmos a rua Arnaldo Quintela, a própria Emenda Barreto que você falou, que há coisa de 30 anos passados, nós tínhamos casas com terrenos, né? Isso pressupõe que a água de chuva percolava no terreno e o subsolo e caminhava para o corpo hídrico receptor. Hoje, essa cidade é impermeável pela uma questão simples, imediata e perfeitamente identificável, que é o quê? O desordenamento urbano. Faz-se o que quer em qualquer lugar. Isso provoca o quê? Impermeabilização da área. E quando a área fica impermeável, o que acontece com a água de chuva? Ela vem com volume concentrado, procurando a galeria para poder drenar. Essa galeria que já não tem manutenção, porque não tem verba para custeio, e que se pressupõe no início, quando dimensionamos ela, numa questão aí entra um critério técnico, 15% da seção dela deve ser de assoreamento, que a gente considera, portanto, manutenção permanente. Ela hoje tem mais de 50% de assoreamento por falta de manutenção. Então, imagine vocês que a gente perde 35% por causa do assoreamento e passa a ter 100% de contribuição de água. Quando no projeto a gente considerava que somente entre 60% e 80% da água de chuva ia para a galeria. Então, a gente tem 100% do volume de água, quer dizer, mais 40%, e diminuiu mais 35% na galeria. Qual é o resultado disso? Não precisa ser engenheiro. Não é necessário ser engenheiro. Não tem como absorver, não tem como drenar. Por conta disso, nós temos enchentes. Nós pegamos áreas de encoste, que antigamente nós discutimos a região metropolitana, uma área de ocupação de até a cota 100. Morreu a cota 100, é muito mais que a cota 100, porque acima da cota 100 era uma área que a gente sabia que ia ter permeabilidade, e não tem mais. A encosta de Vidigal e a encosta da Rocinha são o maior exemplo disso. Por quê? Que nós não temos como política de Estado a política habitacional. Não existe compromisso entre os governos que saem e se sucedem de ter uma política consequente para a habitação. Ela é feita em função de demandas políticas, interesseiras, eleitoreiras. Faz aqui ou faz ali, onde a gente tem voto, onde a gente tem pessoal para isso. Então, essa discussão é uma discussão fundamental que se tenha. Esse viés técnico é um viés pequeno, mas há de ser considerado. Obrigado, Koenig. Eu convido ao Carneiro para dar sua impressão. Achei muito importante essa palavra do Koenig sobre essa parte de drenagem, porque em meio urbano é o que a população sente logo. Está enchendo e está correndo risco de vida, e tudo, porque quando antigamente tinha os encostes, tinha floresta, tinha árvore, tinha vegetação, as árvores funcionam, a encosta funciona igual uma toalha. A chuva cai, absorve e vai descarregando aos poucos no vale, onde normalmente tem os rios, como tinha os rios. Agora não tem mais, agora tem habitações que infelizmente, o sistema habitacional e de transporte de massa também não funcionando, as pessoas se aglomeram onde tem emprego, querem morar perto, porque não há um sistema, ao longo desses anos todos, de transporte de massa que pudesse trazer o trabalhador com segurança e conforto para o local de trabalho. Então, as pessoas se aglomeram, natural, infelizmente é isso. O Koenig deu o exemplo do Vidigal e da Rocinha, tem uma população enorme que necessita ficar ali, porque é perto do esporte de trabalho. Muito bem. Então, eu penso que nós devemos ter muita atenção voltada para os investimentos de manutenção e conservação. E a gente acha até que é porque não dá voto, que o pessoal não se liga nessa parte de manutenção. É preciso inaugurar uma galeria e depois deixa assorear. Agora mesmo foi feita uma obra do VLT
na Visconde de Inhaúma, na Marechal Floriano, a galeria de esgoto não tinha meio palmo em cima da galeria de água pluvial. Então, não há condição. Isso é anos e anos, muitos anos sem nenhuma manutenção. Então, o que a gente nota é isso. Temos que ter atenção nas ações de prevenção também, para poder dar mais segurança à população, principalmente aos necessitados. Ok. Eu queria também levantar, então, uma outra questão aqui. A corrupção é um fator preponderante para essas tragédias ocorrerem? Então, está levantada aqui uma bola aqui para a gente debater sobre isso. Quem se inscreve? Koenig. É oportuno, né? É um momento de discussão sobre a corrupção. Corrupção. Claro que ela prejudica, claro que ela diminui, né, a capacidade de aplicação de investimentos, de custeio, o que quer que seja. Mas eu repito, né, não é que tenha menos ou mais importância. A corrupção ela tem que ser penalizada, efetivamente não podemos conviver com isso, aceitar, imaginar, e põe muito menos o discurso do empresário quando ele diz: se eu não tiver um esquema qualquer, eu não tenho obra, então que não tenha. Mas que não seja conivente com uma situação dessa. E não vão partir do princípio que sempre que é o servidor público, que é o corrupto. Quer dizer, eu conheço vários companheiros, vários colegas, eu digo a maioria absoluta, que absolutamente não transigem com isso. A corrupção se dá em quem chefia o governo, sabe? Então não faz. Junta, a Associação das Empresas de Engenharia do Rio de Janeiro tem uma posição, né, definitiva. Não vamos transigir com a corrupção. Não faz obra, para, e depois não vai ficar reclamando, porque tive, senão não tinha, paguei, não é por aí. Mas é uma questão que é paralela a isso, e é fundamental também, que a gente entenda, que com corrupção, sem corrupção, se o governo não entender a responsabilidade constitucional dos serviços públicos, com corrupção, sem corrupção, não vai adiantar nada. Enquanto a gente entender, né, e aceitar, né, de uma forma pacífica. Eu não estou dizendo que tem que ir para a guerra, não, mas ficar olhando que o governo só faz o que quer, porque onde ele quer ter palmas, ele quer inauguração, não adianta. Não adianta colocar... A gente pode... Um dos grandes exemplos, que eu vou num período de 10, 12 anos passado, com o royalty do petróleo, nossa região de Maricá para cima, né, Rio das Ostras, Macaé, inaugurando hospital, inaugurando não sei o quê. O ano seguinte, não tinha dinheiro para fazer manutenção. Um tomógrafo de primeiro mundo, ele queimava uma placa que custa 0,10% do valor do tomógrafo, não tinha dinheiro para repor. Então, não é essa a questão. O entendimento disso, principal, é que tem que ter responsabilidade com os serviços públicos. Tem que dar a condição de a gente ir e vir. Tem que verificar a mobilidade, tem que identificar as áreas de risco, tem que fazer prioridades com a área de risco, tem que discutir com a comunidade, tem que discutir com os órgãos profissionais e públicos que a gente tem e os demais significativos de cada categoria profissional. Temos que ter tudo. A gente tem uma equipe de assistentes sociais, por exemplo, na Companhia Estadual de Habitação, que trabalhava junto às comunidades e que tem que voltar a trabalhar para identificar. A gente tem que ter nossos profissionais de engenharia de arquitetura junto das comunidades para ajudar a identificar. Agora, isso é um trabalho que não aparece. Só aparece quando dá a calamidade e a catástrofe. Bom, nossos convidados ainda estão muito tímidos. Mas então, Koenig, vamos trocar aqui nós dois. Já que você toca nesse assunto, né, do combate à corrupção e também da própria... do poder público, né, da atuação do poder público, aí eu lhe pergunto, e pergunto a todos vocês, mas mais diretamente ao Koenig. Como cidadão, vou falar como cidadão, há um ditado, né, assim, dito popular, de que governador ou qualquer executivo, né, do poder executivo, só faz obra que aparece. Só quer fazer obra nova porque também ele vai inaugurar, e obra que aparece.
Isso está dentro dessa questão que nós estamos tratando aqui? Isso faz parte disso? Não? O fato dele não fazer prevenção, porque isso não aparece? Isso poderia ser uma verdade? É uma verdade? Sem dúvida nenhuma, que eu estou batendo na mesma tecla, né? Essa é a pura verdade, né? Só que ela fica agravada em muito, porque inaugurou, teve palmas, né, salva de fogos, etc., como se gosta de fazer. Lembre-se que no ano seguinte, né, as garantias dos equipamentos instalados estarão vencendo e precisarão, em qualquer defeito, qualquer coisa de manutenção, ter dinheiro para isso. Quer que tenha isso, que é legal, que falta hospital, claro que falta hospital, mas mais do que faltar hospital, falta consertar os que existem. Falta fazer manutenção daqueles que lá estão. Falta consertar equipamentos e comprar equipamentos novos para os que já existem. Falta contratar pessoal do serviço público, eu tenho dito sistematicamente, tem que ter concurso público. Não adianta trabalhar somente com terceirizados. Qual é a vantagem do profissional público, ou do médico público, do engenheiro, qualquer profissional público? É que ele participa do conceito inicial, da elaboração, da execução, e participa de uma coisa que ninguém participa, que é o depois, é o feedback, ele conserta o conceito, que ele sabe onde não vai funcionar, onde mal funciona, onde pode ser mudado em conceito. Então, nós temos que ter concurso público, botar servidor público para poder sinalizar. E precisamos que nossos dirigentes, chefes dos poderes executivos, escutem os profissionais públicos, que têm experiência e sinalizam. Eu tenho certeza que, se sentarem com os profissionais da GeoRio, os geólogos da GeoRio, eles vão dizer exatamente onde nós temos problemas de encosta. Está praticamente identificado quais são os emergenciais. Eu tenho certeza plena que, se sentar com os profissionais da Rio Agro, estou falando da prefeitura nesse momento, vão dizer exatamente as galerias assoreadas que estão com problema e onde deve ter, onde deve ser, inclusive, trocadas. Quando eu dei o exemplo de Botafogo, eu acabei não concluindo com isso, tem galeria que tem que ser trocada, exatamente por essa questão. Está impermeável, é 100% de água. O diâmetro que ela tem não suporta isso. Então, não adianta a gente ficar numa sucessão de inaugurações quando a gente não está resolvendo o problema de hoje. Eu posso ter um hospital inaugurado a 10 quilômetros e ter outro a 1 quilômetro que absolutamente não funciona. Vamos botar para funcionar o que está a 1 quilômetro? Também. E, se não puder fazer os dois, que faça o que tem. Porque, inclusive, tem uma outra situação agravante. Os poderes executivos, eu digo os municipais e estaduais, principalmente, que é a área que a gente está tratando, não estou entrando no federal, por enquanto, eles perdem, inclusive, o patrimônio. Vai deteriorando, vai acabando, não tem manutenção, acaba. Você perde, inclusive, um ativo que você tem por falta de manutenção. E passa a ser um grande passivo. Essa lógica é muito clara. Não precisa ser profissional de absolutamente nada para entender isso. Ok, Osíris? É dessa forma que eu tenho esse entendimento. Obrigado, Koenig. Eu passar para a Simone. Osíris, Kong, né, estão cobertos de razão. Realmente o governo só quer fazer obras visíveis, faraônicas, espetaculares, que são os tipos de obras que vendem, né, que geram lucro, que atendem os interesses especulativos do mercado imobiliário, de empresas e interesses políticos partidários escusos. Né, lá na Rocinha, a gente teve que lidar com isso, porque soubemos através da imprensa, né, que o governo tinha interesse de implantar o PAC lá dentro, em 2008, 2009, 2010, naquela época. E já, assim, com tudo programado, de cima para baixo, sem ouvir a população, o Kong toca nisso, né, o quanto é importante os moradores serem ouvidos, participar do planejamento, das decisões, né, do que vai ser implementado para melhorar as condições de vida dos moradores da cidade, né, do estado do Rio de Janeiro. E não teve conversa. A gente teve que se organizar, resistir, fazer atos, manifestações, para conseguir impedir a implantação de um teleférico, que é um tipo de obra que o governo gosta de fazer, porque vende, né, importando o projeto lá da Colômbia. Né? E naquele momento, a gente falou, não, a gente quer que o dinheiro público seja bem investido. E a gente sabe nossas prioridades, o que é melhor para melhorar a vida, né, garantir moradia digna de quem mora na favela.
que é o saneamento básico, que é a principal. Investindo R$1 em saneamento básico está prevenindo saúde, está garantindo parte da moradia digna, porque a gente entende que moradia digna não é só teto, não é só parede, não é só a casa em si, né? A moradia digna tem que estar atrelada a saneamento, a saúde, a educação, ao que o Luiz falou, que as pessoas têm que morar perto do trabalho, onde tem oferta de emprego, geração de renda, acesso a equipamentos, serviços públicos, tudo isso. Isso é moradia digna, né? É a moradia digna numa concepção de direito à cidade, de integrar aqueles moradores na cidade, né? Uma cidade que tem tudo funcionando, né? As benesses de uma política urbana funcionando. E eu queria dizer que há muito tempo a gente vem reivindicando política de urbanização de favela, que urbanizar não é colocar o teleférico, é urbanizar, como eu tenho dito aqui desde o início da minha apresentação. Eu queria, tem um pouco tempo, né, dizer que, ao invés de fazer obras estruturais preventivas, o governo não está nem aí para quem mora na favela, né? Não se importa com os moradores dessas favelas, que é um problema, porque esses moradores que mantêm a cidade funcionando, o Estado funcionando, que está nos serviços, nos equipamentos, né? E a gente tem que colocar aqui, eu queria convidar todos a centralizar a moradia como um fator principal para a gente avançar na prevenção de tragédia, né? na prevenção da vida dos moradores dessa cidade. Koenig tem uma parte aqui. É uma parte, uma observação que a Simone falou. Simone, perfeito. Eu tenho dito sistematicamente, e tenho tido oportunidade para isso, que eu só entendo cidadania, ou plena cidadania, como moradia como um todo. Eu tenho que chegar à minha casa e tenho que sair da minha casa sem molhar meus pés, com esgoto, com vala. Eu tenho que chegar na minha casa, eu tenho que ter água, e tem que ter assim, cada vez que tem água, você tem esgoto. Né? Eu me lembro que aquela discussão antiga da bica d'água, Luiz Carneiro, né? Que a gente bota água em cima do morro. Quando bota água em cima do morro, volta esgoto. Né? Quando a gente calcula, cada 100 litros de água corresponde a 80 litros de esgoto. É esse cálculo que nós, engenheiros, fazemos. Então, se eu botei 100 litros de água, eu tenho 80 de esgoto. Não adianta botar água e não ter rede de esgoto. Que, na medida que eu abasteço a unidade habitacional, eu começo a também ter que sanear, porque o esgoto está concentrado, ele vai voltar. Somente 20% você absorve, evapora, etc. Tal. O resto você tem. Então, cidadania plena só se dá com a urbanização. O que quer dizer isso? Mobilidade urbana, ir e vir, sair e voltar para casa em condições adequadas. Quer dizer, pavimentação de rua, qualquer tipo de pavimentação que seja, calçada meio-fio e sistema de infraestrutura. Não tem como. E eu vou dizer mais. Né? Eu acho que, por exemplo, as concessionárias de serviço público, estou terminando já, Osíris, de serviço, eu não quero ficar detendo esse microfone, absolutamente, estou passando um pouco da experiência que a gente tem. Serviço público tem que ter um pouco mais de cuidado nas ligações clandestinas, por um motivo muito simples. A responsabilidade, né? Emitir carnê de IPTU, por exemplo, sem te dar condições de infraestrutura, o IPTU é cobrança de serviço público. Entendeu? IPTU não é um problema da casa, se você construir, é cobrança de utilização de serviço público. Então, a concessionária, para ligar, ela teria que estar, fazer qualquer ligação de luz ou de água, etc. Tal, tem que estar tudo regulamentado na infraestrutura de responsabilidade dos poderes, principalmente municipais. Então, cidadania só existe, plena cidadania, não é com endereço, Rua 2, Casa 5, Geminada 4, segundo andar, não é isso, não. Isso é uma das coisas para chegar. Antigamente fazia isso, dessa forma a Light fez muito isso há muitos anos passados. É isso também, mas é o acesso adequado, com garantia de ir e voltar sem atropelo, sem acidentes. É essa forma que a gente, como da Companhia Estadual da Habitação, nós, engenheiros antigos de lá, entendemos dessa maneira. Léo. O debate está evoluindo aqui, né? E recordar que o Osíris, a primeira provocação que tu fez, Osíris, foi na busca por identificar, né, por que acontecem essas tragédias, está chamando de tragédias, né? Tu sugeriu que talvez fosse questão de recursos, né, depois talvez a corrupção, mas nós aqui no debate já estamos apontando que talvez a participação
seja, ou a ausência de participação, seja um dos motivos pela origem dessas tragédias ou desses crimes, né? E aí, eu acho que entra num chão que realmente me agrada muito, porque MAB, né, como um movimento popular, de povo, né, veja que para o povo participar, como disse a Simone, nós temos que brigar. É motivo de polícia. Né? Quando o povo se junta, do outro lado já tem um cordão de policial emparedando nós. Né? Então, eu estava outro dia, 1º de maio agora, anteontem, estava lá no Jardim América, e tem o Rio dos Cachorros ali, onde o pessoal estava justamente reclamando que na última enxurrada, aquilo ali ficou dias, né, tudo alagado, e que por um acaso, naquele dia ali, tinha uma equipe da prefeitura fazendo a limpeza. E as lideranças reclamando justamente, né, se isso é jeito de limpar esse rio, né? 4, 5 trabalhadores ali jogando uma cesta dentro daquele córrego. Quer dizer, o povo ali vê, primeiro, que está sem manutenção. Segundo, o povo vê que do jeito que está sendo feito não vai dar certo. Terceiro, o povo quer ajudar. O povo, se organizar o povo ali, o povo limpa. O povo ajuda, o povo não é contra. Por quê? Porque é isso que a Simone cobra. É a casa deles. O povo não quer chegar em casa com os pés lameados, né? Enfrentando alagamento. O povo, como que a gente acolhe o povo? E eu acho que, com certeza, a participação popular, isso que a gente está chamando aqui também de cidadania, responde às 2 primeiras questões, Osiris. Sobre o olhar do povo, a corrupção não se cria. Sob a luz do olho do povo, a corrupção não se cria. Segundo, gasta menos a participação, desde o diagnóstico ao projeto, que também é isso que o Eduardo traz, né? Que não é só uma questão de quantidade, é uma questão qualitativa, a da observação, a da continuidade, que é uma qualidade do serviço público. O serviço público não é eventual, não é efêmero, não é passageiro, é algo continuado, né? Aproveitar aqui a oportunidade, veja, nós estamos falando, no caso específico das barragens, temos o exemplo da privatização da Vale e tudo o que está acontecendo depois de 20 anos de privatizada, né? Da eficiência privada. A eficiência privada matou mais de 300 nos últimos anos, né? E estão falando em privatizar a Eletrobras. Quantas dezenas de barragens muito maiores que as de Brumadinho e Mariana podem ficar sobre o égide da observação, do cuidado, da eficiência privada que já está causando tanta maldade em outros locais? Então, eu fechando aqui essa defesa de como que a gente defende a qualidade, né, os valores da administração pública, do serviço público e da participação popular no combate a essas maldades que fazem contra o povo. Ok, Léo, e nós encerramos esse primeiro bloco, né, com essas perguntas, com esses questionamentos. Acredito que já acolhemos aqui bastante informações e até sugestões. Tá? Então, nós partiremos agora para um segundo bloco, e temos ainda depois o encerramento, que vocês terão oportunidade, mas acho que nós temos que explorar alguns elementos colocados aqui e que Léo reforça, né? Que é a questão do planejamento, do orçamento participativo, né? Da descontinuidade. Isso é um fator, né, também preponderante para que essas tragédias ocorram, né? Então, eu queria colocar então uma questão aqui para vocês. E até puxando um pouco para essa questão da engenharia e do CREA-OCONIG. Você coloca a questão das equipes técnicas, mas nós temos visto um profundo esvaziamento das equipes técnicas em todos os níveis de governo. Tá? Como nós podemos combater isso, como nós podemos exigir que essas tragédias não ocorram se a própria administração pública, tá, tem esvaziado o seu corpo técnico e, além do mais, não valoriza, né,
não tem, né, o salário mínimo profissional, quer dizer, aí os profissionais acabam indo para a iniciativa privada, né? Então, eu queria, Koenig, e os demais também, que falasse um pouco dessa questão, explorasse um pouco a questão do orçamento participativo, porque não houve continuidade. Houve uma experiência, mas não houve uma continuidade, onde a própria sociedade definiam as suas prioridades, né? Eu fui do orçamento, eu fui um coordenador, um conselheiro do orçamento participativo na primeira e única experiência aqui no estado do Rio de Janeiro. E a questão do planejamento. Bom, Osíris, ótimo, né? Duas colocações bem claras, planejamento, orçamento participativo. E quando eu falei um pouco atrás, eu falava do diferencial do servidor público pelo feedback, né? Pelo depois. Mas eu só sei o que acontece depois se eu estiver falando com quem utiliza. Se eu estiver na comunidade, quem me dá o feedback, né, que me permite, né, a mudança eventual até de conceito, é quem lá está. Eu não posso, do meu gabinete, ou da minha sala, ou da minha cadeira, né, à frente da minha mesa de projetos, saber exatamente como é o depois. E não adianta alguém ficar dizendo para mim, eu tenho que ir lá, eu tenho que ver. E quem tem que fazer isso é o profissional público, gente. Tem que ser. A gente não pode privatizar responsabilidade constitucional. Esse é meu conceito. Eu não admito privatização de responsabilidades condicionais. Eu não admito privatização de uma responsabilidade de saneamento básico, de identificação de saneamento básico. Eu não estou falando da operação do sistema. A operação do sistema é outro papo. Mas quem tem que definir, quem tem que dizer, é serviço público, é o serviço público como um todo. Então, por aí, ele consegue ter planejamento, cara. Se eu consigo saber, eu tenho esse feedback, o final junto da comunidade, ou junto lá do condomínio, não importa, eu não quero falar só de habitação de baixa renda, não, até porque a minha área, mas não é essa, mas de uma forma geral. Eu quero falar do cidadão. O que está bom, o que está ruim, é ele que vai me sinalizar, gente. A gente não muda, são as formas hidráulicas e matemáticas, não tem como mudar. Mas os conceitos têm como mudar. Tá certo? E quem vai me dizer é quem está na ponta. E aí, o meu planejamento, ele pode perfeitamente contemplar o custeio com melhor qualidade e o investimento também com melhor qualidade. Contra as obras que a gente faz, Luiz Carneiro, que precisam, eventualmente, de obras complementares. E isso é investimento, não é custeio. Precisa, porque ela está identificada pela própria comunidade, pelo próprio cidadão que lá está. Ficou faltando. Olha, claro, isso não é um erro, isso é concepção. Sabe, acabou o planejamento. A gente não tem uma Secretaria de Planejamento efetiva. Não adianta juntar secretarias e Ministério de Planejamento com orçamento. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Planejamento não tem nada a ver com execução financeira. Planejamento, o nome já diz, é planejar, dizer o que é necessário. O desdobramento e execução são os demais órgãos. Eu, quando vejo a Secretaria de Planejamento e Orçamento, que é isso, cara? Secretaria de Fazenda e Planejamento, como é que pode Secretaria de Fazenda ser junto com Planejamento? Como é que pode? São coisas distintas, perfeitamente distintas. Então, o que nós precisamos, sim, Osíris, é verdade, precisamos cobrar planejamento. E o planejamento contempla, inclusive, a minha guerra permanente, que é recurso para custeio. O planejamento também contempla isso. A Fazenda vai pagar, é outra conversa. Ok, Koenig. Depois eu gostaria que você, numa outra inscrição, falasse sobre o esvaziamento das equipes técnicas em todos os níveis, municipal, estadual, federal, né? Mas eu passo agora para a Simone. Eu entendo que nem a falta de planejamento. Há alguma coisa de planejamento, mais enviesado para atender interesses especulativos, né? Do mercado imobiliário, outros interesses que a gente já comentou aqui. Não os interesses de melhorar a vida dos moradores da cidade. Eu queria pegar o gancho do Léo, quando ele fala que quando as pessoas participam, quando se garante uma participação popular, né, na gestão da cidade, reduz, né, é mais econômica, né, reduz despesa. Por que eu falo isso? Lá na minha experiência de onde eu moro,
15 milhões foram investidos para construir uma passarela, sendo que a gente já tinha uma passarela construída pelos mutirões da década de 80. Além disso, era concretizada ali uma história, identidade, memória, que simplesmente o governo botou abaixo para repassar verba pública para o escritório do Oscar Niemeyer, para dar, né, aquela visibilidade faraônica daquele desenho que reproduz o Sambódromo, ao invés de usar esse dinheiro atendendo as prioridades dos moradores da Rocinha, que seria o saneamento básico, né, ou aplicar na drenagem, ou parcialmente em obras de encosta. Não foi feito. E quando faz, você falou de descontinuidade também, né, que não faz, mas quando faz é interrompido. Isso é uma característica histórica do Rio de Janeiro. Um exemplo, a gente conseguiu parcialmente contenções lá no Lamboreau, que é a área mais alta da Rocinha, que sofreu com as chuvas de abril. Fizeram contenção do lado de divisa da Gávea, mas não fizeram de divisa da Rocinha com outras áreas, né, que pega outros subbairros. E se tivesse feito essa contenção, que a gente cobra 10 anos a participação popular, inclusive com protocolo junto à CMH, infraestrutura, já o Rio, teria evitado agora, nesse ano de 2019, o desabamento de 2 casas. 2 casas desabaram lá nessa região, justamente no ponto onde a gente já indicou, inclusive com laudo de engenheiro, né, parceiro nosso, que fez na época para impugnar o laudo da GeoRio, que ali precisa de contenção, né, para garantir moradia digna, segura, toda a dimensão de moradia digna que a gente vem falando nesse debate. Eu queria também apresentar proposta, né, em relação ao orçamento participativo e também ao planejamento popular. Por exemplo, por que a gente não cobra aqui no Rio de Janeiro o que tem sido feito lá no Ceará, em Fortaleza e em Recife? Se criaram lá conselhos populares comunitários em cada área da cidade, inclusive em áreas de zoneamento de zona de especial interesse social, né, ou área de interesse social. Ali eles conseguem, de fato, cobrar o orçamento participativo. Esses conselhos participam de uma gestão geral para definir as prioridades do orçamento, para urbanização, para contenção, para saneamento, para drenagem, justamente tudo que a gente está falando aqui. Porque a gente não pega esse exemplo, essas experiências que estão funcionando lá no Nordeste e tenta aplicar aqui, né? E eu queria convidar o CREA para se incluir no GT, que foi um compromisso saído lá da CPI das enchentes que eu participei. No finalzinho, o presidente da CPI, o Tarcísio Mota, colocou para a prefeitura que estava lá, através da Defesa Civil, Conservação e Infraestrutura, se não me engano. Tinha 3 representantes da prefeitura lá na hora, e eles, inclusive o de orçamento, planejamento, para fazer um GT nos locais que precisam de medidas urgentes, né, de prevenção de tragédia. O CREA poderia aceitar esse convite, se incluir nesse GT, né, com a prefeitura, a comissão da CPI das enchentes, junto com os moradores, porque a gente está cobrando também a nossa participação nesse GT, porque a gente sabe quais são as nossas prioridades, né, e como resolver, como apresentar soluções efetivas para prevenir as tragédias. Obrigada. Ok. Léo? Eu acho que aqui, isso que a Simone traz, né, nós estamos aqui no CREA, né, e é importante o CREA convidar nós para esse debate, porque estamos aqui todos nós imbuídos da expectativa, né, dispostos a construir uma cidade melhor, né? E isso a gente não faz sem o conhecimento dos engenheiros. Nós precisamos dos engenheiros para fazer essa cidade melhor, né? E nada melhor que o CREA chamar essa responsabilidade, convidar aqui os movimentos para construir com a gente. Eu me sinto muito feliz em poder contar com o CREA nessa tarefa, né? Eu acho que isso que nós estamos discutindo, é um exemplo claro, né, de como a importância da participação popular. E aqui foi dado o exemplo do orçamento participativo, que não sei se vocês estão se referindo a uma política específica, né, uma forma específica de discutir orçamento. Veja que a gente convida o povo a participar da discussão do orçamento local, né? Eu acho que nós temos que considerar a possibilidade da participação popular com orçamento ou sem orçamento.
Porque é isso que está em jogo também, né? Nós vamos ter que botar a mão, arregaçar as mangas com dinheiro ou sem dinheiro. Porque a gente está vendo aí, o vídeo mostrou, né, que da forma que está sendo feitas as coisas, né, não está dando certo. Nós vamos ter que mudar. Eu costumo dizer, quando não dá certo no conteúdo, muda na forma. Talvez a relação forma e conteúdo, a gente encontra uma equação, né? Eu estava aqui mesmo fazendo uma propaganda aqui de um dossiê que o MAB fez sobre o crime da Vale em Brumadinho, onde a gente discute, né, e veio muita evidência, por exemplo, essa questão da Lei de Segurança de Barragens, né? A Lei de Segurança de Barragens não fala nada de segurança dos atingidos do povo, né? E não tem outra, de novo, grande parte das maldades acontecem justamente porque o povo não participa, né? Não fiscaliza, se o povo tiver alguma forma, algum mecanismo popular de cobrar da Vale as licenças, cobrar os laudos, cobrar os estudos, tais os estudos que parece que sempre existiram, mas que nunca vieram à tona, né? Isso agora é o exemplo que a Simone traz, modesto, mas não menos criminoso, né, das 2 casas que desabaram. A comunidade viu, né, que isso ia acontecer. Então, e aí sem o CREA, ou tendo o CREA do nosso lado, Simone, junto com, do lado das comunidades, né, dando voz, inclusive técnica, com o respaldo técnico, às denúncias que a gente faz, e isso é fundamental, né, para nós mudar essa forma. O que é mudar a forma? É colocar povo na parada, povo organizado, fiscalizando, acompanhando e construindo essa cidade nova que a gente precisa fazer. Carneiro. Bom, eu queria só lembrar aqui aos nossos companheiros, principalmente ao Léo, as colocações dele estão muito importantes. Mas, certamente nós temos barragens do bem também, claro. As barragens que geram reservatórios, isso aí são importantíssimos. Nós, no Clube de Engenharia, nós lutamos muito, porque em dado momento resolveu-se aprovar usinas hidrelétricas a fio d'água. Tem 3 usinas hidrelétricas na Amazônia a fio d'água. Uma das consequências logo de cara é que entramos na bandeira amarela, porque vamos acionar as usinas termoelétricas, não temos reservação suficiente. Nós que temos tanta água, não temos reservação suficiente para, em tempo seco, poder operar as usinas para geração de energia mais barato que são as usinas elétricas. Agora, o que ele colocou aqui em questão da Vale, ele tem toda a ampla razão. Apenas eu acho, não é restrição nenhuma, absolutamente, que quem teria procurado lucro a qualquer custo, se ferrou. Porque é o maior prejuízo que a Vale está levando agora, moralmente e internacionalmente, de dinheiro, tudo, agora porque não fez a instrumentação devida e alguns técnicos assinaram porque assinaram. Quer dizer, a realidade sempre, no final, vai aparecer a realidade. Não adianta mascarar a realidade. Ela aparece. Então, quem procura o lucro pelo lucro se ferra na frente. Não é um bom professor essa parte. Tem que procurar o lucro, claro, qualquer empresa tem que procurar o lucro, mas um lucro que seja responsável. Isso aí. Então, eu só queria lembrar que o nosso debate aqui é tragédia ou negligência. Então, eu acho que além, não é só isso, não. Tragédia, porque tem algumas tragédias que não tem jeito. Por exemplo, encheu o Blumenau porque encheu o rio Itajaí. Não tem jeito. Vai encher mesmo, porque transbordou, aí não tem coisa. Aí é tragédia. Agora, negligência, quando é possível prevenir, e aí não é só negligência, é incompetência também. Então, eu queria só colocar de novo nos trilhos o nosso debate aqui. Bom, Koenig quer dar uma outra parte? Aqui não é aquela parte de 3 minutos, não, né? Aí é uma inscrição.
Não dá, sobe a bola, subiu, não dá para ficar quieto. Você me conhece, Carneiro, sabe que não ficaria. Olha só, eu vou dar um exemplo muito simples, esse último acidente, né, ali do Vidigal, na Niemeyer, em que derrubou mais um pedaço da ciclovia. Pela quarta via. Eu não quero discutir a questão da ciclovia, pelo que nós vimos, o cálculo está correto, quem fornece os dados. A gente tem uma coisa que se chama tempo de recorrência, e quem dá o tempo de recorrência são os órgãos públicos. A fórmula é a mesma, eu não quero discutir isso. O que eu quero discutir é o seguinte: eu não posso considerar, no dimensionamento de uma ciclovia ou de qualquer obra que seja de engenharia, a tragédia. Por quê? O que não pode cair é a encosta, gente. Eu não tenho que considerar na minha ciclovia a possibilidade de cair uma encosta. A encosta não pode cair, igual no Musema. O que não podia era drenar aquela água daquele morro, passar debaixo do prédio e solapar a fundação. Tanto é que os prédios não caíram à frente, nem ao lado, nem para trás. Eles vieram se sobrepondo, aumentando cada vez mais numa progressão geométrica o peso, e até que fez isso e achatou. O que não pode, gente, e isso daqui faz parte desse debate nosso, é acontecer a tragédia. Não pode cair encosta. Você imagina se cada vez que você fazer um prédio próximo de uma encosta, você fazer um paredão de 50 metros de estrutural, 50 centímetros, 80, sei lá o que é, imaginando a possibilidade de cair o morro. Não pode cair o morro, gente. A responsabilidade por não cair o morro é do poder público. Eu não posso construir um prédio numa rua imaginando que a rua vai inundar. O que não pode, a rua inundar, a não ser em situações atípicas, que elas são assim, entendeu? Tanto é, quando eu falo em tempo de recorrência, eu vou explicar, são os anos que você tem para trás, que teve por a maior chuva. Aí eu considero 15 anos para fazer a galeria de águas pluviais. Se eu for trabalhar com rio, eu trabalho em torno de 20, 25 anos. Se eu for trabalhar até 30 às vezes. Se eu trabalhar com mar, é 50 anos. Quer dizer, há 50 anos atrás, qual foi o maior maremoto, melhor, brincando, mas a maior ressaca que eu tive, qual é o esforço que ela tinha? E considero isso no meu cálculo. Agora, eu não posso imaginar que a galeria de águas pluviais não vai ser limpa. Imagina se eu for ter que calcular isso, ela não vai ser limpa. Pô, não tem, entendeu? Então não pode cair encosta. Tá? Esse negócio, foi encosta que caiu, derrubou o prédio. Ué, então você assume que você é irresponsável, ou pelo menos omisso, em ter permitido que caísse. Mas eu não sabia. Como não sabia? Se a responsabilidade é municipal, ou é estadual, ou é federal, o que quer que seja. Então, Osíris, era esse comentário que eu queria fazer, aduzindo o que o Luiz Carneiro falou. Não pode acontecer. Nele não pode. E só vou fazer a ressalva. É claro que situações que absolutamente não estão previstas, não tem um histórico, pode acontecer. A natureza está aí, está havendo alterações climáticas, etc. A gente sabe de tudo isso. Mas podemos identificar muitas das coisas e nos prepararmos para essas alterações climáticas que estão chegando. Isso tem profissional para fazer. Acho que isso que o Koenig coloca é muito pertinente, porque nós temos visto, e acho que até a consultora, né, da ONU coloca isso. Né? O Brasil só tem um efeito natural para cuidar. Né? Nós nos espelhamos com o próprio Japão, né, que é numa ilha e com tantos desastres e tantos efeitos da natureza lá, e eles se preparam, o prédio não cai, né? Então, acho que são essas coisas que nós precisamos parar de ficar observando os outros e trabalhar, né, e fazer o nosso dever de casa. E o Koenig ainda não falou sobre o esvaziamento técnico das equipes técnicas, né? Mas agora, até o final, eu espero que você fale. E nós vamos partir para o último e terceiro bloco. E eu acredito até que, agora com essa pergunta que formulei aqui, vocês já possam estar dando um fechamento no nosso CREA Debate. E uma coisa que muito me incomoda, e eu acho que nesse debate aqui acabou suscitando numa fala aqui, os três poderes trabalham harmoniosamente para evitar tragédias? Ou são cúmplices da ganância, né, do capitalismo desenfreado? E passo já de imediato para Carneiro. Bom, eu vou só dar uma provocação, porque eu não sei o que é
a diferença entre capitalismo e capitalismo desenfreado. Para mim, só existe capitalismo. O sistema capitalista é um sistema... Então, é só isso que eu queria falar. Eu penso que nós temos um sistema capitalista. E vamos tocar o sistema capitalista. Mas o outro adjetivo, acho que, na minha opinião, não cabe. Ok. Koenig. Bom, vou responder, inclusive, a questão dos profissionais públicos. Mas, Luiz Carneiro, o que é capitalismo desenfreado e capitalismo? Capitalismo guloso é um capitalismo desenfreado. Eu não admito, não consigo admitir... A gente convive com capital, e tem que conviver, obviamente, com uma relação de lucro, né, numa expectativa de prestação de serviço. Eu não posso admitir absolutamente, e aí a pergunta cabe, é o capitalismo especulativo. Aquele em cima, sabe, da ganância, da oportunidade de ter como fazer, porque, eventualmente, os governos estão fragilizados financeiramente. Tá? Mas eu vou voltar a falar. Eu sou radicalmente contra a privatização de serviços públicos que eu tenho como entendimento que são responsabilidades constitucionais do povo, dos governos, dos poderes executivos, melhor assim. O povo não pode ficar à mercê, sabe, do ganho de capital o tempo todo, por prestação de serviço, que para ele é fundamental e é base, até para ter plena cidadania. Até para ter o direito de respirar e de viver. Então, não dá. O capital tem que viver, eu não vou querer dizer absolutamente que tudo tem que ser serviço público. Não. A gente pode até ter um sistema de operação. Mas eu entendo que planejamento, responsabilidade e prioridades fazem parte do Poder Executivo. E, por aí, eu quero completar um pouco, meu amigo Osíris, é a questão da reposição da mão de obras. Quando a gente fala do capitalismo, está incluído aí a terceirização dos serviços, com uma forma consciente, eu acho, consciente, tá, do desmonte do serviço público. Eu, quando acabo, eu não faço concurso público nas todas as esferas, municipais, estaduais e federal, que eu não faço concurso público, o que eu faço? Eu vou acabando com a memória desses serviços. Nós morremos, nos aposentamos, vamos embora. E como é que a gente passa e para quem que a gente passa? Eu vou demorar um pouquinho mais nessa agora. Como é que eu passo tudo aquilo que eu aprendi, né, se não tem ninguém, cara? O cara terceiriza a responsabilidade. Como é que eu posso admitir que política habitacional não seja uma política de Estado? Seja uma política de governo, como se fez Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida é uma política habitacional de responsabilidade do Estado? Claro que não. É uma política de interesse da empresa. A empresa traz o terreno onde ela quer, constrói onde ela quer, e o governo diz que está tudo bem. A demanda é aquela? É naquele local? É daquela forma? A gente vai dotar de infraestrutura básica aquele Minha Casa Minha Vida, com em detrimento, talvez, outros que têm uma demanda maior? Então, gente, quando se fala em capitalismo, antigamente capitalismo selvagem, desenfreado, desrespeitoso, guloso, né, esses adjetivos estão por minha conta, tá? Por minha conta total. É isso aí, eu não quero não conviver, mas não quero absolutamente que os poderes, repito, executivos, municipais, estaduais e federal, sabe, não tenham o poder de decidir e de planejar com profissionais públicos. É mais barato o profissional público do que eu contratar uma firma terceirizada. É muito mais barato. Eu não tenho que pagar o ganho de capital, né, pela prestação de serviço, as leis sociais da firma que está prestando serviço. Pelo contrário, as previdências oficiais, elas têm um ganho enorme com isso.
Você equilibra o que está acontecendo hoje. Eu vou dar um exemplo como a SEDAI. A SEDAI, há 13, 14 anos passados, tinha em torno de 13 mil, 14 mil funcionários. Tem 4 mil e pouco. A prece está acabando. O sistema de previdência da SEDAI está acabando. Claro. Onde estão os outros 10 mil? Não foram mandados embora, não se aposentaram. Qual é o fundo de previdência que banca uma história dessa? Nenhum. A reposição de mão de obra de profissional público é fundamental. E mais do que isso, também estava aí na pergunta, tem que haver uma relação entre os poderes. Eu não posso trabalhar, vocês desculpem passar um tempo, mas eu acho que, sabe, é importante essa discussão. Não é possível você discutir obra numa região metropolitana se não discutir entre as prefeituras. Nós tínhamos um ente no Rio de Janeiro, que era a Fundrem, que era a Fundação de Desenvolvimento da Região Metropolitana, que sentava à mesa todos os representantes das prefeituras e discutia quais eram as prioridades. E numa época, né, complicada, que eu era contra, que eu brigava contra. Entendeu? Porra, tem que ter um órgão, né, que consiga sentar e conversar. Tipo a Câmara Metropolitana, que foi feita, mas nunca funcionou. Não por quem fez, mas por uma decisão de governo, por interesses políticos outros. Então, tem que ser discutido nas esferas. Como é que a gente investe? De que forma que é? E aí, sim, Simone, as prioridades vão ser ditas, porque isso é planejamento. Quando você sempre rediscute, é planejamento. E tenha certeza que todas as prefeituras deveriam vir representadas pelas comunidades, pelas demandas locais, conversando com quem lá está. A gente tem um entendimento, a gente tem um conhecimento por informação, mas quem traz para a gente a verdade é quem mora, quem está lá, quem sabe que é a demanda na realidade. Desculpe o tempo que eu passei, tá? Quase que o dobro do permitido. Ok, Osíris? Vai ser descontado depois. Léo. Posso dar um fechamento sim, em cima da fala do Cone, que nós concordamos plenamente em gênero, número e grau, porque o capital para nós, o especulativo, esse que roda o mundo, isso aí é nefasto. Isso aí nós somos a favor do capital produtivo, esse que produz, que gera riqueza, que gera emprego, trabalho. Então, isso aí. Agora, queríamos reforçar o que o Cone estava falando, agora mesmo, cerca de 50, 60, da ordem de 50, funcionários graduados da SEDAI foram todos demitidos. Já alguns aposentados, mas prestando serviço à SEDAI. A SEDAI foi um órgão de linha de frente, o DER e a SEDAI são órgãos de primeira categoria, a SEAB também, mas nós somos totalmente contra essa terceirização e agora, de maneira abrupta, foram mandados cerca de 50 funcionários graduados, das melhores memórias que tem, melhor quadro da SEDAI. Léo. Bom, acho que também já para ir fechando o debate, né, Osíris? Eu entendo que também é um momento já final. E duas perguntas que teriam que ter sido feitas no início, né? A relação dos poderes, né? A cumplicidade dos poderes nesses crimes e tragédias e o tal do capitalismo guloso, né, do Eduardo, né? Bom, eu acho que especialmente essa questão da participação, da responsabilidade dos entes do Estado, né, nesses crimes e tragédias, acho que é inegável isso que o Eduardo também traz, né? Um caso específico da Vale, né? Nós estamos aí agora, hoje é terça-feira, né? Terça-feira vão fazer 22 anos que a Vale foi privatizada, né? Aqui pertinho, né? Quer dizer, 22 anos depois, né, ela nos presenteia com esses dois produtos do tal do capitalismo guloso aqui do Eduardo, né? Conceituado pelo Eduardo, não é dele, né? Desculpa aqui. Mas, assim, foi uma política de Estado privatizar. E que agora, de alguma maneira, isso ganha a atual conjuntura, aí, o escopo político aí que está governando o Brasil, defende isso com muita força também, a volta, né? Privatizar tudo, né? Não só privatizar, nós estávamos aqui também falando da importância do Estado como agente fiscalizador, agente não só indutor, mas fiscalizador, né? Gerenciador de todas essas políticas e obras. Estão se destruindo todas essas estruturas de fiscalização. A política atual do governo federal é destruir
essas estruturas. Veja, nós também estávamos falando aqui, eu defendi, né, a importância da participação popular direta no acompanhamento, na vigília, né, na construção, inclusive, né, dessas políticas, né, do acompanhamento dessas obras, da questão da segurança. Nós temos aí um governo que diz que o povo que se organiza é terrorista. É coisa de bandido hoje se organizar, né? As milícias dele ele não fala, né? Mas assim, hoje a organização popular, né, é algo também que está sendo combatido. Veja, se nós estamos defendendo a privatização como política pública, destruindo as estruturas de fiscalização e acompanhamento das estruturas, combatendo a organização popular, o que nós estamos construindo para um futuro, para o presente e para o futuro próximo? É difícil de imaginar o que pode estar sendo construído aí no próximo período. Então, e aí volta o conceito do capitalismo selvagem, do capitalismo guloso, que são todas bases, né, fundamentalmente para fortalecer com muita velocidade, né, abastecer ainda mais, né, a gula desse capital que precisa realmente, né, de um povo desmobilizado, sem estruturas de fiscalização e tudo privatizado. E aí volta, né, a ideia, né, do capitalismo selvagem, né, que vai aí talvez tornar como rotina crimes e tragédias, né, como a gente tem convivido aí já no presente. Para encerrar, novamente agradecer o convite do CREA e dizer que da parte, veja, o CREA, né, que é uma organização de trabalhadores da engenharia, fundamentalmente é isso, né, zelando pela engenharia, né, que é uma parte fundamental da organização do trabalho dos trabalhadores. Como que a gente edifica a nossa sociedade, como é que a gente organiza o nosso trabalho? Nós também somos trabalhadores e queremos fazer do nosso espaço, da nossa comunidade rural urbana, a melhor possível. E precisamos do conhecimento, que vocês aqui são os zeladores, né, os cuidadores, os guardiões desse conhecimento aí, mais da engenharia. Precisamos dele para fazer nossa vida melhor. E aí trabalharmos juntos na construção aí de uma comunidade, de uma cidade, de um país melhor, é fundamental. E eu tenho certeza que, da parte do Movimento dos Atingidos por Barragens, o CREA tenha aí um parceiro, um aliado na construção aí de uma cidade melhor, de um país melhor. Obrigado. Ok, nós estamos... Simone? Eu não vi, mas então vamos lá, Simone. Eu não vi você, tá certo. Acho que o que está colocado, né, nesse debate aí na nossa sociedade é que existe disputa de narrativas de projetos de cidade, né, de estado, de país. Um projeto que é, como o Kong falou, né, de capitalismo guloso, um projeto de cidade-mercado, né, que privatiza tudo, inclusive os direitos sociais e humanos, e o projeto que a gente está aqui para unir forças, né, como parceiros, para disputar, para reivindicar, que é um projeto de cidade de direitos, né, humanizada, sustentável, justa e democrática, para garantir cidadania plena para todos os moradores, né, principalmente para aqueles moradores que estão nas periferias e nas favelas dessa cidade e que sequer têm o direito de acesso à cidade, né? Quem dirá planejar, construir, participar do plano orçamento participativo, do planejamento urbano mais democrático, né? Então está muito claro isso, eu estou de acordo com tudo que foi falado aqui, né? Os entes federativos são cúmplices mesmo de atos criminosos, né? De negligência, de omissão, de descaso, e eles não conversam para pensar em outro caminho. Sempre atravessam, passam por cima, né, dos moradores, estão criminais. Foi muito bom o Léo ter tocado nisso, eu ia tocar, mas já me senti contemplada por você, que a gente precisa se levantar contra essa criminalização da organização popular, dos movimentos,
né? Porque as pessoas estão com medo de ir para a rua agora, porque vai apanhar, né? Vai receber gás de pimenta na cara, gás lacrimogênio, como eu já recebi várias vezes, por apoiar os bombeiros, os professores, né? A luta das favelas, a luta dos movimentos de moradia popular da cidade do Rio de Janeiro. Então, tá tudo muito difícil. Eu acho que o horizonte para o futuro é a gente se unir mais, contar muito com o apoio do CREA. Achei bem bacana esse compromisso social do CREA, né, de pensar em como a gente pode melhorar o lugar que a gente vive, melhorar, usar a profissão, né, dos engenheiros como vetor de transformação social, como parceiro dos moradores dessa cidade que mais precisam. Eu espero contar, né, e fortalecer esse laço, que a gente já tinha. Eu não estava me colocando muito, porque outros companheiros do meu coletivo estão tendo mais contato com o CREA, com o Clube de Engenharia também, né? Eu tenho participado nos últimos anos e me coloco aberta, disponível para somar, né, para pensar junto com vocês numa cidade melhor, né? Como eu falei antes. Não, obrigado pelo convite, eu fiquei muito contente, espero ter ajudado, né, nesse debate, foi muito legal, aprendi muito com vocês, muito obrigada. O CREA Debate está chegando ao seu final. Nós queremos só agradecer a todos os convidados, dizer que o CREA aceita, né, aqui de público, né, o convite formulado. E todos os outros convites, entendeu, Léo? Nós, né, queremos, de fato, ser essa ferramenta, né, utilizar a credibilidade que o CREA tem, a capilaridade que o CREA tem no estado do Rio de Janeiro, né, a sua organização de quase 100 anos, né, em favor da sociedade, porque a missão do CREA, de fato, é defender a sociedade, né? Então, o CREA se coloca à disposição. Nós iniciamos, né, pelo meu lado esquerdo, né, como sempre tem que, né, começar pela esquerda. Mas nós vamos agora encerrar pela direita, né? Então, convido o Luiz Carneiro a fazer as suas considerações finais. Bom, eu quero agradecer muito aqui ter participado, o Osíris, companhia do Koenig, Leonardo, gostei muito de conhecê-lo, Simone, com belas intervenções. E penso que esse foi muito interessante, porque o tema aqui era tragédia ou negligência. E, além de tudo, tem também incompetência, tem muita coisa. Então, acho que a gente pode... Teve um viés de corrupção. Então, nós temos que trabalhar para ver se melhoramos a vida da nossa população, das condições, e trabalhar para isso. Eu agradeço muito ao CREA, o Clube de Engenharia também está à disposição também do movimento Atingir de Barragem, é um movimento importantíssimo, o seu movimento também, o coletivo, como você falou. Como é o nome? Ciência Sem Fronteiras. Ciência Sem Fronteiras. Então, eu quero agradecer muito, Osíris, por você ter me convidado, estarei sempre à disposição quando você precisar. Obrigado. Você? Eu queria aproveitar também esse finalzinho para destacar que, como eu estava falando antes, né, existe essa cumplicidade dos entes federativos e a gente tem que fazer com que isso mude, né? A prefeitura sequer, as secretarias conversam entre elas, né? Eu pude observar isso lá na audiência pública da CPI das enchentes. A Defesa Civil, que estava presente, disse que eles não encaminham as demandas para assistência social, né, para SMH. Eles vão nos locais, fazem a vistoria, quando fazem, emitem o laudo de interdição e fica por ali. Então, isso é muito complicado, porque não dá uma orientação segura para aquelas famílias que foram afetadas pelas tragédias, que foi o tema que a gente mais falou aqui, né? Em como prevenir e também como contingenciar quando acontece. Tem que ter uma reação enérgica, efetiva, quando acontecem as tragédias, né? E eu percebi que não tá funcionando nem essa conversa dentro da própria prefeitura. As secretarias não têm uma conexão, uma articulação entre a Defesa Civil, GeoRio, infraestrutura, regularização fundiária, né? Porque a gente tem que pensar em melhorias
plenas, né? Eu vou finalizar que lá pelo coletivo Racem Sem Fronteiras, né, o nosso objetivo principal é fazer a campanha pela regularização plena das favelas, né? Porque favelas fazem parte da cidade, a gente cobra a urbanização das favelas associadas à regularização fundiária, né, que é a segurança da posse de quem mora lá. Pessoas que deram alternativa à falta de acesso a uma política de moradia popular, porque nunca teve na história dessa cidade. Desde a abolição, os negros foram libertos depois de muita pressão no acordão que foi feito na época e nunca foram inseridos nessa sociedade, nunca tiveram acesso à cidadania e a políticas sociais, como a política de moradia. E dando alternativa, ocuparam os morros, né, as favelas que a gente tem hoje, que são territórios negros, de trabalhadores negros, e que precisam ser incluídos nessa sociedade, né? Porque a gente tem que se fortalecer mais para que essa cidadania plena atinjam a todos, não só uma parcela pequena da cidade. Obrigada. Pensei que fosse ela pela esquerda primeiro. Esquerda mais forte, esquerda mais fraca. Como é que é isso? Faço questão que seja pela esquerda. E faço questão que seja pela esquerda. Olha só, Osíris, você fez um comentário da questão do CREA. Eu queria dizer para todos que essa questão, né, dos acidentes, o que vinha acontecendo do descaso das autoridades públicas, já foi pautado em algumas reuniões nossas de diretoria aqui do CREA. A gente vem discutindo isso, a percepção disso com uma preocupação muito grande. O Osíris bem falou, o CREA está a serviço da sociedade, mas o entendimento é o seguinte: o CREA é uma autarquia federal responsável pela fiscalização do exercício profissional. A fiscalização do exercício profissional é a favor da sociedade. A gente quer que tenham profissionais adequados, regularizados, em condições de trabalhar. A gente não quer profissionais, por exemplo, eu vou dar um exemplo do Musema, que a gente não sabe, acha que tem, que não tem. Ele tem que estar regularizado com a gente tem que saber quem é quem e por quê, e até mais. Numa eventualidade de um acidente, quem é o responsável por aquilo? Então, eu acho que a gente aqui é um fórum adequado, sim, para discutir as demandas da sociedade, sem dúvida alguma. Tá? Nós não podemos fazer um projeto, fazer isso não cabe, né, estatutariamente, por ser uma autarquia federal, mas podemos sim sinalizar, discutir, verificar qual é a melhor proposta. A gente está aberto a que sejam trazidos aqui, eventualmente, projetos, até bem de discutir. É bom ou não é bom? Por quê? São vários, nós somos 87 conselheiros do Estado todo, né, nossas plenárias. Nós temos câmaras específicas para tratar de assuntos específicos. Então, é um lugar adequado para isso. Se sintam à vontade. O Osíris bem falou, o CREA é parceiro, o CREA está a serviço da sociedade, e é uma autarquia federal para a sociedade. Não é para o governo, para o Ministério do Trabalho, nada disso, não. É para a sociedade. Tá? Acho que o debate atingiu, pelo menos, num primeiro momento, Osíris, parabéns a você como mediador e como ter feito essa proposta encaminhada desde o início, levantar algumas questões que talvez não tenham sido priorizadas em outros debates, né? A questão pública, principalmente, a responsabilidade pública, né? Isso aí é muito importante. E vamos desdobrar outras mais. Eu acho que é muito assunto e muitas coisas. Espero que a gente consiga, unidos, influenciar junto aos governos, sabe? Brigar. Vamos brigar. Ninguém fique quieto aguardando, porque se ficar quieto aguardando, eles vão fazer o que eles querem. Tem que fazer o que a gente quer. Quem sabe o que precisa somos nós, não são os dirigentes. Somos nós que damos as demandas, nós que identificamos, e aí a gente tem que saber cobrar. Somente se consegue isso organizado. Parabéns a todos vocês. Passo para o Léo? Isso. É o Léo. Não, terminar aqui com a mensagem do Eduardo, é isso, da parte do movimento. O nosso compromisso nós não entendemos, nós somos um movimento de atingidos por barragem, mas não entendemos nada de barragem. Eu só não entendo como é que elas começaram a estourar agora, né? Veja, não é por uma questão técnica, né? Nós estamos aqui num espaço de uma estrutura, uma autarquia federal, com uma responsabilidade técnica muito bem determinada, mas nós passamos a manhã toda discutindo política aqui. O problema não está na técnica, né? Tá na distribuição, está na organização, está na forma, né? Barragem se faz desde o tempo da Mesopotâmia, né? Como é que pode, né,
para a engenharia permitir que isso aconteça agora, em tempos atuais, né? Então, não está na engenharia o problema, né? Mas se nós não der um passo a mais aí, eu acho que a gente discutiu várias questões aqui, da parte do movimento, a nossa contribuição é a do popular, é a do povo. É como que a gente coloca muita gente a discutir, a organizar, a lutar, mesmo sendo num ambiente hostil, né, de criminalização, de perseguição, não tem outra saída, né? A saída do povo é lutar, né? E cada vez mais essa vai ser uma exigência não só para uma vida melhor, talvez até para viver. Não digo nem viver melhor, viver, né? Então, e ter, né, o CREA, ter o Clube de Engenharia, né, organizações de trabalhadores, né, também mobilizando trabalhadores para essa construção aí, coletiva, plural, né, com cor, com cheiro, né, com suor. Essa cidade, né, que nós queremos construir, é esse país que nós queremos construir, e da parte do MAB, nós vamos continuar lutando contra essas maldades, contra o povo atingido. Queremos muito contar com a ajuda de todos vocês. Chegamos ao final do mais difícil CREA Debate, mas também o mais prazeroso. Nós convidamos, de fato, outros atores políticos importantes da nossa cidade, como a Defesa Civil, o secretário municipal de Habitação. Infelizmente, eles não vieram, mas tenho a convicção de que esse CREA Debate ele tem uma importância fundamental na discussão das políticas públicas e no objetivo que nós traçamos quando criamos esse programa. Espero que ele sirva pedagogicamente para onde você quiser usar, né, esteja à vontade para utilizá-lo na escola, numa comunidade, enfim, aonde você entender que ele possa servir para colaborar numa construção de uma cidade, de um país, de um estado melhor. Quero, em nome do presidente Luiz Antônio Cossenza, de toda a sua diretoria, dos conselheiros regionais, agradecer a todos os convidados aqui presentes, agradecer a toda a equipe, né, da Web TV, da comunicação, e dizer até o próximo mês com o CREA Debate, e o CREA estará aqui a serviço da sociedade e da população carioca. Um abraço, até o próximo. Para outros assuntos do seu interesse, confira as nossas redes sociais.